O índice de rejeição de Paulo Maluf nas eleições é sempre mostrado como alto por órgãos como o Ibope e Datafolha. Você acredita o que a este índice? Justamente a essa imagem distorcida que a imprensa vem ao longo dos anos vem tratando o Paulo Maluf. O Maluf ele é alvo de outros políticos no debate? Normalmente sim. Normalmente a gente sempre, eu participo muito de quando o Maluf é candidato a cargos executivos, eu participo daquelas reuniões que antecedem os debates nas emissoras de televisão. E o pessoal até faz algum tipo de brincadeira com a gente, assim, dizendo assim, um debate sem o Maluf não tem a menor graça, porque ele é um fator de vez em quando ter aquelas divergências, de ter uns ataques e defesas que normalmente quando os outros participantes de debate vão às emissoras de televisão não tem o mesmo impacto. Traz uma comicidade também? Não seria comicidade, eu digo assim, existe um embate um pouco mais duro quando ele está participando. Mas ele gosta de tirar um pouco de sarro, como aquele debate que ele teve com o senhor Leonel Brizola em 89, mediado pela Marília Gabriela. Não, ali é questão de postura de parte a parte. Você imagina que são duas figuras nacionais polêmicas num momento difícil e diferente da política brasileira, onde cada um tinha uma posição para externar, e eles o fizeram com vigor, sabe? Sem falta de respeito, mas com vigor. Tá ótimo. E quanto ao humor, o programa CQC, no momento que o Maluf aparece na tela, toca a música trilha sonora do filme Poderoso Chefão, aparecem notas de R$100 saltando do paletó dele. O Cacete Planeta já fez uma analogia com o menino maluquinho de Ziraldo, chamado Menino Malufinho. Como é que a assessoria de imprensa lida com o humor voltado para o Paulo Maluf? Olha, nós tratamos esses casos de programas humorísticos, charges, essas coisas, com a maior naturalidade. Desde que não haja uma ofensa à honra, essa coisa toda, nós tratamos com naturalidade. Mas associar... Você não pode pedir censura, mas essas coisas todas. Associar o Maluf com a figura de Dom Vito Corleone, que era um mafioso. É humor. Você tem que ser tratado como humor. Você não pode tratar de forma diferente, sabe? O Dr. Paulo, inclusive, ele sabe, quando ele vai participar de um programa do CQC, quando ele é abordado pelo CQC, ele sabe que vai ser alvo desse tipo de brincadeira. E ele leva isso na questão do humor. Na entrevista o senhor falou que Paulo Maluf tem uma história de bastidores com o CQC em Brasília, que eles tinham uma dificuldade de acesso lá. Acontece o seguinte, o CQC começou justamente com esse humor político mais apimentado. Eles começaram a pegar alguns parlamentares de Brasília, Paulo Maluf entre eles, mas vários outros parlamentares. E acontece o quê? Que começou um movimento dentro do Congresso para se impedir a circulação dos humoristas, dos jornalistas do CQC. E o Maluf os abrigou, inclusive, na sala dele, como deputado, e circulou com eles pelo Congresso, permitindo que eles fizessem o trabalho. Isso não foi feito com intenção de fazer com que o pessoal do CQC tratasse ele de forma diferente, de jeito nenhum. Tanto que eles continuam tratando ele da mesma forma, às vezes com as mesmas piadas, o mesmo humor cáustico, sabe? Mas é a forma do Maluf de ser. E hoje, dentro da política, nós temos uma cultura de celebridades nas quais atores sociais aparecem em capas de jornais, até mesmo revistas de fofocas, como é o caso da visita do Barack Obama, que foi hipermediatizada. E
E o Maluf acabou se tornando um desses personagens também. Você acha que essa cultura acaba tirando o foco da política e colocando mais em cima da personalidade do ator político? Acontece no Brasil, como nós temos uma estrutura partidária recente e meio frágil ainda, ainda existe a sobrevivência desses atores que se destacam nacionalmente. Então, ora você tem, por exemplo, políticos com peso, como no caso do Maluf, como se você pegar em outros estados, você pega alguns ex-governadores. Se você pegar figuras do passado, você tinha, por exemplo, Covas, o próprio Brizola, figuras de expressão nacional e que tinham mais peso do que os próprios partidos que eles representavam. E hoje, você tem uma certa fragilidade. Então, por isso que de vez em quando você tem até, vamos citar um caso do Tiririca, que foi uma candidatura criada com uma finalidade clara que todo mundo sabia, que era para alavancar a eleição de outros personagens. Puxador de votos. Como puxador de voto. Então você tem esse diferencial. E a mídia está aí para fazer o papel dela, que é justamente explorar e exteriorizar esse tipo de situação. E em alguns momentos, a imprensa, alguns órgãos, acabam tratando o jornalismo político como uma peça de telenovela. Você vê isso acontecer com Paulo Maluf? Quando a gente usa a expressão ator político, muitas vezes você dá para encaixar uma personalidade como é o Paulo Maluf dentro desse mesmo patamar. Por quê? Porque, por exemplo, quando ele participa de um evento qualquer, ele é uma figura que se destaca naturalmente por ser quem é. Você tem as pessoas que o admiram, vocês têm as pessoas que não gostam do Paulo Maluf. Então, se você for analisar dentro desse aspecto, ele é um ator da vida política nacional. Essa seria a expressão correta. E tendo essa relação do ator político, da telenovela, você vê semelhanças entre Paulo Maluf e o personagem Odorico Paraguaçu, interpretado por Paulo Gracindo? Não, são histórias completamente diferentes, mas porque lá o Paulo Gracindo fazia um humor específico de um político do Nordeste, com aquelas características próprias, e o Paulo Maluf se encaixa dentro de um outro perfil. Ele tem um trabalho sério por trás dele. Você tem um homem que foi prefeito de São Paulo, da capital de São Paulo, 2 vezes, um homem que foi governador do estado, um homem que foi quase 2 vezes disputando a presidência da República. Então existe um diferencial, mas o tratamento que se dá às vezes de forma humorística a ele ou a qualquer outro político, a gente tem que encarar com naturalidade, com parte dessa situação que é o Brasil de hoje. E para encerrar, o historiador Marco Antônio Villa, da UFSCar, decretou em entrevistas que 2008 marcou o fim do malufismo. O que o senhor pode dizer sobre isto? Olha, nos últimos anos, se você for ver páginas e páginas de jornais, você tem muitos cientistas políticos, analistas e jornalistas que estão decretando o fim do malufismo, e ele está aí, presente, participando da vida política nacional. Em Brasília hoje ele faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, faz parte da Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, integra agora a Comissão da Reforma Política. Mas ele ainda é elegível para um cargo executivo? Olha, aí você tem que ver a realidade do momento e os vários atores que poderiam ser colocados à mesa. É difícil você analisar sobre hipótese.